assunto agora é economia. Vamos aos detalhes do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Hoje, feriado, 12 de outubro, não temos pregão aqui no Brasil, então não teremos atualização do nosso índice Bovespa, mas claro que temos oportunidade de debater a economia e o mercado financeiro. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management. Jason, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz Arthur, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Jason, na segunda-feira a gente mostrou o Boletim Focus. Pela 15ª semana consecutiva, o mercado reduziu a projeção de inflação para esse ano. E também nós destacamos que o mercado veio melhorando ao longo do ano a projeção de crescimento econômico. Se a gente lembrar, lá no começo do ano, muita gente do mercado financeiro falava em PIBinho, crescimento de no máximo 0,5%, e o fato que o Brasil vai crescer entre 2,5% e 3% esse ano. Queria que você explicasse para a nossa audiência por que o mercado estava tão pessimista no começo do ano e o que mudou de lá para cá que justifica esse crescimento maior do Brasil. Bom, Luiz, lá atrás nós éramos uma voz dissidente na Infinity, exatamente punhamos um crescimento econômico por conta de questões inerciais, ou seja, havia uma série de fatores do ano passado, como por exemplo, uma série de concessões que foram colocadas no ano passado, investimentos como por exemplo, a PEC do saneamento, foi um ponto muito importante para o Brasil, e fora todo o crescimento inercial que viria da pandemia, ou seja, toda aquela retomada que nós tivemos da pandemia e a perspectiva de reabertura econômica traria um crescimento econômico mais pungente. Já a parte do mercado, ou seja, a maioria do mercado naquele momento tinha uma percepção diferente. A percepção deles é de que, dado ser um ano eleitoral, dado todos os problemas que vinham, dado a inflação, dado possibilidades de recessão, o país, inclusive recessão, era na verdade um dos motes que era colocado por diversos economistas naquele momento, tinha uma projeção que não levava em consideração fatores inerciais. Acabaram que os fatores inerciais se tornaram realidade, a desinflação, ou seja, o processo de que a inflação parou de subir e começou a perder força a partir de maio também foi uma realidade e o mercado teve que se readaptar ao novo cenário. Então, boa parte do mercado agora teve que vamos dizer assim, se render à realidade, que talvez seja o ponto mais importante, e a partir dali colocar os indicadores que estão mais próximos ao que vai acontecer, ou seja, o Brasil realmente vai crescer em 2,5% e 3% e a inflação deve fechar, segundo nossa projeção, próximo de 5% neste ano. Agora, Jason, por falar em se render à realidade, quando a gente olha para 2023, parece que o filme está se repetindo. O mercado financeiro está projetando de novo um PIBinho, crescimento em torno de 0,5%. E num cenário que a gente não sabe sequer qual será o próximo presidente da República, portanto, qual será a agenda econômica do próximo governo. Eu quero saber se você está um pouco mais otimista do que isso para o ano que vem e se essa sua projeção tem alguma coisa a ver com a eleição, ou seja, depende muito de quem vai vencer a eleição ou independe do vitorioso nas urnas. O cenário ele é mais difícil para o ano que vem por conta disso. Primeiro que nós temos uma taxa de juros que vai permanecer elevada aos 13,75%, pelo menos até o segundo semestre. E isso traz a taxa de juros ao que nós chamamos de zona contracionista. Começa a fazer efeito na economia no sentido de puxar a economia e deixar um crescimento menor. 0,5% nós já, de novo, consideramos um certo exagero para baixo. Estamos mais próximos de 1%, 1,2% pode ser o crescimento, porque sim, a taxa de juros, se a gente falar meramente em questão econômica, vai obviamente trazer um crescimento econômico mais modesto. Ao mesmo tempo, há os desafios internacionais que podem afetar o Brasil, independente de quem seja o vencedor da eleição. Mas esse ponto é importante porque o vencedor da eleição, ele será aquele que trará o aspecto fiscal importante. Esse aspecto fiscal ele pode ser tanto expansionista em termos de crescimento, como ele pode ser contracionista, a depender da dose. É mais ou menos a questão do remédio e do veneno. Ou seja, a sinalização dos dois candidatos, em termos fiscais, ela não é muito boa. Mas sabe-se que entre os dois existe uma percepção fiscal melhor daquele que quer preservar o teto dos gastos. Daí vem um ponto que para o mercado se considera um pouco mais relevante. Ainda assim, existem gastos como reajuste do funcionalismo, o próprio carregamento do custo da dívida, que também é um gasto fiscal, a expansão dos programas de auxílio, que também está na conta, ou seja, um fiscal pode ser mais desafiador, que sim trará um crescimento econômico mais fraco.
o tamanho desse fiscal é que vem a diferenciação. Mas também entre os dois candidatos se traz outra percepção. Se imaginava que vamos citar nominalmente, o candidato Lula, se ganhasse, pudesse colocar diversos das suas metas de campanha como realidade. Agora se sabe que isso vai ser muito mais difícil por conta da composição do Congresso. E o candidato Bolsonaro, já sabe-se qual é a plataforma. Se o Paulo Guedes sair do modo campanha, que é um dos pontos mais importantes, ele volta às reformas e o mercado considera isso de maneira um pouco melhor. Em termos fiscais, como citamos, as coisas são um pouco parecidas, os dois têm as limitações exatamente impostas pelo novo Congresso. O Jason tocou numa questão importante que eu venho batendo na tecla aqui no programa Mercado Financeiro, que é a questão das contas públicas. Próximo governo, seja ele qual for, se não cuidar com carinho das contas públicas, pode atrapalhar a inflação. E nesse contexto, Jason, eu quero saber o seguinte: o mercado está projetando que o Banco Central começa a reduzir juros em meados do ano que vem. Isso se o próximo governo for responsável com as contas públicas, correto? Exatamente, esse é o ponto que eu citei agora, porque se não houver uma responsabilidade na questão fiscal, há uma precificação nos vértices da curva, ou seja, a curva começa a demandar prêmio, porque sabe que o fiscal está complicado. E por que a curva demanda prêmio? Porque sabe-se que um fiscal complicado vai fazer com que o governo demande financiamento. Ao governo demandar financiamento, ele busca o mercado através de títulos públicos. E para o mercado se sentir atraído por esses títulos públicos, precisa ter prêmio na curva, ou seja, juros elevados. Só que isso também se reflete como inflação mais alta. Ou seja, gastos públicos é inflação mais alta. Então, quem quer que seja o candidato, se não pensar com carinho na questão fiscal, ele vai ter um 2023 muito complicado. Exatamente. Você citou também a questão do cenário global, né? Estados Unidos subindo juros, Banco Central da Europa subindo juros, Reino Unido subindo juros, as principais economias ricas com inflação inclusive mais alta do que do Brasil, que é algo inusitado. Eu quero saber de você o seguinte: qual é o risco de exagerarem demais na alta dos juros a ponto de colocar essas economias num processo recessivo, jogando o mundo inteiro nessa recessão e o Brasil acabar entrando nessa onda? Ou você acha que o Brasil, por ter começado a subir juros antes, meio que está blindado desse processo recessivo? Isso aí é um ponto muito relevante, Luiz, porque nesse atual cenário, as economias globais desenvolvidas, elas atrasaram demais o processo de aperto monetário, de normalização das suas taxas de juros e de retirada dos estímulos. Talvez o ponto mais importante seja esse. Ao atrasarem retirada dos estímulos, dando as desculpas mais esfarrapadas, que a inflação não havia chegado no pico, de que a inflação era temporária, de que o pico viria depois, de que a culpa era da Rússia, que a culpa era da China, e no fim todos acabaram descobrindo que a culpa era deles mesmos. Agora eles têm dificuldade muito grande em retirar os estímulos, porque o custo de retirada acompanhou a elevação de juros. Há o temor, sim, de que haja uma recessão global bastante forte por conta desse movimento de elevações de juros, porque eles não estão conseguindo controlar a inflação. A Europa sofre um problema inflacionário que vem muito advindo exatamente do problema com a Ucrânia, ou seja, aquele problema da Ucrânia que era global até pouco tempo não é mais global, ele é regionalizado. O problema das commodities começou a aliviar, ou seja, uma descompressão das commodities, gerando uma desinflação que aqui no Brasil nós estamos sentindo. Se nós vemos o GPM que saiu na segunda-feira, o IPA, que é o índice ao atacado, que bate muito bem a questão de commodities, veio com uma deflação forte. E outro ponto importante é que nós temos um alívio de diversos pontos, como por exemplo do próprio petróleo, apesar de ter passado 5 semanas subindo, ele não disparou, ele não subiu acima de $100 o barril. Ou seja, o problema é muito regionalizado nos países do hemisfério norte por conta dos estímulos. Se eles entrarem em recessão, exatamente com tudo que foi feito para, por exemplo, tentar deter a Rússia, meio que quebrou que nós temos os paradigmas de globalização. Com a quebra desses paradigmas, nós provavelmente não entraremos em recessão. Provavelmente vamos mais seguir a China do que efetivamente vamos seguir os Estados Unidos. E a China está promovendo, muito provavelmente agora nas próximas semanas, depois da eleição do Politburo, alguma coisa vai acontecer no sentido dessa pandemia desaparecer. E aí a economia chinesa vai voltar a rodar, eles vão colocar mais incentivo como eles estão colocando agora, e aí efetivamente nós podemos, os países do hemisfério sul, ou seja, os emergentes, podem ser que muito mais que sigam a China e não acompanhem a recessão do hemisfério norte do que qualquer outra coisa. Aliás, a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, eu queria nesse contexto entender um pouco mais de China, Jason, porque a China sempre andou salvando esse crescimento global, né? E aparentemente ela perdeu o fôlego nos últimos meses. Dá para a China sozinha compensar essa eventual recessão de Estados Unidos e União Europeia? Como eu citei, muito provavelmente isso pode acontecer, mas de maneira descompassada. Ou seja, não é um mundo mais que segue a China.
É uma série de países que não tiveram, por exemplo, um exagero nos estímulos via liquidez, como por exemplo os Estados Unidos e o bloco europeu e o próprio Reino Unido. E esses países pode ser que consigam seguir a China no seu crescimento econômico e ter um resultado muito mais significativo do que a gente já imaginou no passado. A projeção de crescimento para esse ano ela é baixa por conta dos problemas da pandemia. Os problemas da pandemia, na verdade, eles são um misto de problemas políticos com problemas sanitários na China. Ou seja, há uma disputa ainda para a presidência na China, não é uma coisa que é garantida. A gente acha que por ser um país com um partido comunista e não haver eleições diretas, isso efetivamente estaria garantido Xi Jinping na sua sucessão. Mas existe Liu Kang, que é o premier chinês, que está correndo na lateral tentando tirar esse cargo do Xi Jinping. E tudo isso vem na divisão da questão econômica e da questão sanitária na China, que ocorreu a partir de março. Ou seja, passado a eleição, seja quem for o vencedor, que muito provavelmente vai ser o Xi Jinping, todas as travas econômicas que geraram um crescimento fraco até agora na China, provavelmente vão se desfazer. E a partir daí a China tem condições de projetar de novo um crescimento na faixa de 5% no próximo ano. E aí já foi claro, a China já disse com todas as palavras que o Brasil é um local muito importante para o crescimento chinês. Jason, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente orientar o investidor brasileiro, pessoa física. Como é que a equipe da Infinity Asset Management está lidando com esse momento? A gente tem, por um lado, juros altos no Brasil, que abrem possibilidade de ganhos, eu diria, até fáceis em renda fixa. Por outro lado, a Bolsa andou oscilando, que também abrem oportunidades na Bolsa. Como é que vocês estão orientando os investidores, pessoas físicas? Nós somos uma casa tradicionalmente de renda fixa. Nós temos um forte foco na renda fixa, tanto que agora vamos receber um prêmio da FGV nas próximas semanas como melhor casa de renda fixa, melhor gestora de renda fixa do Brasil. Recebemos no ano passado, recebemos em outras situações premiações como primeiro, segundo e quarto melhor fundo de renda fixa, ainda que tenhamos uma oportunidade ainda muito grande de renda fixa, pois se formos pensar no futuro, nós temos uma taxa de juros nominal estável, uma inflação em queda, que vai dar uma abertura de juros reais muito interessante daqui em diante. Ou seja, a percepção de juros reais pode crescer daqui para frente e manter os ganhos de renda fixa até o momento em que se comece a cortar juros e, inclusive, quando começar a cortar juros, ainda haverá um espaço para renda fixa interessante. Mas temos que lembrar outro ponto importante. O investidor estrangeiro olha o Brasil com muito carinho. O Brasil é o melhor dos emergentes para se colocar dinheiro e na percepção de uma recessão global já se quebrou aquela questão de se procurar safe havens, ou seja, paraísos de segurança como o Japão e Estados Unidos, se as taxas de juros são muito negativas em termos reais. Ou seja, há uma possibilidade de que nosso mercado de equities, ou seja, nosso mercado de renda variável, seja beneficiado por um ciclo de crescimento econômico mais pungente de alguns países e nisso também o mercado de renda variável pode ser beneficiado. Ou seja, dentro desse cenário, a renda fixa ainda é rei nesse curto prazo no Brasil, mas não deixa de haver oportunidades, por exemplo, em renda variável, mas em multimercados. Jason, para a gente encerrar a nossa entrevista, você falou que o investidor estrangeiro enxerga o Brasil como um porto seguro. Um pouco antes você disse que o Brasil tem condições de crescer de 1% a 1,2% no ano que vem. É um crescimento menor do que o desse ano, mas ainda é um bom crescimento econômico, dadas as dificuldades globais. Não sabemos quem vai vencer a eleição, mas eu queria, para concluir, pegar a sua percepção, seu grau de otimismo com o Brasil. Vamos olhar para os próximos 4 anos, próximos ciclos de governo. Você está otimista com o Brasil? Será que o Brasil tem condições de ter um crescimento mais razoável, de 2% a 3% em média de ano, melhorando o mercado de trabalho, atraindo investimentos e o principal, garantindo renda para os brasileiros com inflação sob controle? Você consegue enxergar esse cenário com otimismo? Eu olho com cautela, porque eu acredito que tudo vai depender dos programas de governo dos próximos mandantes. Ou seja, nós temos desafios importantes em relação a, por exemplo, a recondução do presidente Bolsonaro, porque ele armou algumas bombas fiscais perigosas que ele vai ter que lidar no próximo ano. As reformas são imprescindentes, ou seja, são imprescindíveis, ou seja, não há como não ter reformas nos próximos anos, independente de quem seja o próximo presidente, ou seja, precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma administrativa e precisamos de uma reforma do Pacto Federativo. E essas reformas precisam acontecer as 3. Só uma delas não vai ser eficiente o suficiente. Ou seja, se nós tivermos nos próximos anos um presidente se voltando a uma agenda de reformas, seja o presidente Lula, pois não tem apoio do Congresso para fazer a sua agenda, que não é considerada boa para o mercado em diversos aspectos, ou seja o presidente Bolsonaro corrigindo parte daquilo que ele fez para se reeleger, nós temos a possibilidade, o Brasil, sempre de haver um crescimento bom e de ser benéfico aos brasileiros. Mas isso depende exatamente da classe política não atrapalhar, como ela atrapalha sempre.
Verdade. Tomara que esse novo Congresso, aparentemente com um perfil mais liberal, ajude a gente a destravar essas reformas tão importantes destacadas por Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management, a quem eu agradeço pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Jason, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência neste feriado de 12 de outubro e devolvo agora para a Cláudia Bartel.